O objetivo desse vídeo é discutir o teorema fundamental da integral de linha, o que ele quer dizer, quando que ele pode ser usado e por que ele é verdade, por que ele é verdadeiro. Então vamos pensar o caso aqui onde eu tenho uma partícula se movendo ao longo do caminho C, tem um campo vetorial F que está de vermelho aqui, e eu quero saber o trabalho que esse campo faz nesse movimento dessa partícula. Então eu tenho minha integral de trabalho aqui, ó, força escalar com deslocamento, onde R aqui é a função que descreve o caminho, né, ao longo desse caminho C. Então a primeira coisa que a gente supõe aqui para poder usar esse teorema fundamental da integral de linha é que esse campo vetorial seja conservativo. O que significa dizer que o campo vetorial é conservativo? Significa que existe uma função potencial f, escalar, aqui não é vetor, de x, y e z, que se eu calcular o gradiente dessa função f, eu tenho exatamente o meu campo vetorial dessa integral de linha ali. Então eu estou supondo que exista uma função f, e se existir, esse campo é dito conservativo, cujo gradiente é esse meu campo aqui. E como que é o vetor gradiente? Só para lembrar aqui, ele é um vetor, ou ele é um campo vetorial, né? Ele é um vetor das derivadas parciais em x, y e z. Então é a derivada de x de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z. Eu estou colocando esse sub x, sub y e sub z aqui como uma maneira de abreviar, mas o que na verdade eu estou querendo escrever é a derivada de f em relação, derivada parcial de f em relação à variável x, em relação à variável y, em relação à variável z. Tenho o meu gradiente, então eu vou reescrever essa minha integral de linha, supondo que agora isso aqui seja o gradiente de f. Produto escalar com dr, isso aqui é igual ao longo da curva C. A curva C, ou o caminho C, está descrito por uma parametrização, vou colocar aqui R de t, onde cada ponto x, y, z do meu caminho está descrito em função de um parâmetro, pode ser o tempo. São t, z de t e x de t, todos eles aqui. E esse dr aqui é a derivada. Então eu tenho meu dr dt, que é simplesmente o r' aqui, ó, de t. Então, se isso acontece, o que diz o teorema fundamental da integral de linha? Que não importa o caminho, desde que a curva seja suave ou que ela seja dividida em curvas suaves. O que importa é o valor dessa função potencial no ponto final e no ponto inicial. O que importa é essa variação total aqui, ó. Então, vamos supor que esse caminho é descrito pela função vetorial, de um ponto inicial a um ponto final, a variação do meu parâmetro t seja de a no ponto final até b no ponto, de a no ponto inicial até b no ponto final. Então a função no ponto final, o meu parâmetro vale b. No ponto inicial, meu parâmetro vale a. Claro que dentro dessa função, que depende de x, y, z, eu vou ter as minhas funções x, y e z que dependem de t. E é no t que eu substituo o meu a e b. Então, para ficar mais correto aqui, eu tenho que botar, na verdade, meu r de b e o meu r de a. Abrir parênteses aqui. Por que chama teorema fundamental da integral de linha? Vamos lembrar lá de cálculo 1, o teorema fundamental da integral, que diz
que derivada e integrais são operações inversas, ou seja, se eu tenho uma integral de a até b de uma função de x aqui, ó, dx, o que eu estou procurando é uma função cuja derivada seja essa aqui que eu estou tentando integrar. Então, se eu coloco ela aqui como uma derivada, a minha resposta é a própria função que deu origem. Então, é como se essa função, ao derivar, desse a função que eu estou tentando integrar. É isso que eu estou procurando. No ponto final menos o ponto inicial. Então, o teorema fundamental da integral diz que eu estou procurando a função primitiva lá, dessa aqui derivada, no ponto final menos no ponto inicial. Então, é o teorema da variação total também chamado aqui, né? E olha como é parecido. É só eu interpretar esse gradiente como uma derivada dessa função potencial. E de certa forma ele é um vetor das derivadas parciais, né? Por isso esse nome, então, teorema fundamental da integral de linha. Aqui a gente já discutiu o que ele está dizendo, né? Depois a gente vai resolver um exemplo no próximo vídeo, mas vamos tentar entender por que ele é verdadeiro. Então agora é hora da gente tentar calcular esse produto escalar aqui do gradiente com esse dr. Então eu vou escrever esse dr aqui de verde aqui embaixo, ó. Aí eu já posso multiplicar esse dt já está multiplicando os dois lados. Só preciso colocar aqui o r'. E esse r' é só a derivada do r de t. Então ele é x' de t, y' de t, z' de t. Que aqui da mesma forma, né? Eu estou abreviando dx dt, dy dt, dz dt. Então o que eu estou fazendo é calculando esse produto escalar aqui, ó, dentro da integral. Então eu tenho a integral, estou escrevendo a integral. Aí para não repetir o vetor gradiente e o vetor dr, que já estão aqui, eu já vou calcular direto esse produto. Então eu vou escrever produto escalar, né? A primeira componente que multiplica a primeira componente, então ficou aqui um f derivado em relação a x, que multiplica dx dt, ou x'. Mais segunda componente, derivada parcial em relação a y, multiplicado a segunda componente, vezes y' de t, ou dy dt. E tem aqui um dt, que é comum a todos, que eu vou multiplicar só no final. Mais a última componente, derivada parcial em relação a z, f, z, que multiplica dz dt. Tudo isso multiplicado por um dt. Tudo isso ao longo da curva C, ou de A até B, né? Vou botar aqui já de A até B. É ao longo da curva C. Estou supondo que já está tudo parametrizado aqui. Tem um detalhe aqui, ó. Supondo que essa... Vou abrir o parênteses aqui. Supondo que essa função seja função de x, y, z, e que x, y, z sejam funções de t, de um outro parâmetro, se eu quisesse derivar essa minha função f em relação a t, eu precisaria usar a regra da cadeia para funções de várias variáveis. Então isso aqui é um lembrete, não sei se você lembra. Mas o que eu preciso fazer para calcular essa derivada é derivar o f em relação a cada uma das variáveis, derivado parcial de f em relação a x, em relação a y, em relação a z, e multiplicar pelas derivadas parciais do x em relação a t, do y em relação a t e do z em relação a t.
e somar tudo isso. Isso aqui diz a regra da cadeia. E olha só que coincidência, como o que está aqui é parecido ou exatamente igual ao que está aqui. Então, de acordo com a regra da cadeia, o que está escrito aqui é simplesmente a derivada de f em relação a t. E eu estou multiplicando por esse dt que está aqui, ó. Então, na verdade, o que eu estou fazendo, isso de a até b, né? Eu estou derivando em relação a t e integrando em relação a t. Ou eu posso até eliminar esses dois aqui, né? Eu estou calculando a função cuja derivada é a derivada de f'zinho. Isso aqui é o próprio f'zinho no ponto, substituído no ponto final. Porque aqui já é uma integral simples, né? Já não é mais uma integral de linha. No ponto final, menos o f'zinho. Vamos afastar isso aqui um pouco. Botar mais para baixo. No ponto inicial. Que era o que a gente queria demonstrar. Claro que eu tenho que escrever, o certo seria escrever o R de B, o R de A, mas isso aqui vai ser a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Está demonstrado o teorema fundamental da integral de linha. O problema agora é resolver. Vamos, no próximo vídeo, resolver um exemplo do teorema fundamental da integral de linha.